Já acharam Isaías 6? Posso ler? Diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito, que é a glória, enchia o templo. Veja que no tempo em que Isaías, ele era um judeu. Isaías estava lá no meio do povo de Deus. Mas nesta época de Isaías, houve uma crise, houve uma dificuldade, e ela foi tamanha que tirou a vida do próprio rei, que, por sinal, ele era primo de Isaías. E ele perdeu a vida, até por uma questão muito comum, embora não devia acontecer, mas era muito comum acontecer no povo de Deus. O que tirou a vida desse rei? Rebeldia. O descaso dele com as coisas de Deus, a rebeldia dele ao fazer o que achava e o que ele pensava que ele pudesse fazer. Às vezes, mais ou menos assim. Tem pessoas que, enquanto elas estão, vamos falar do casamento, enquanto a pessoa está namorando, ela trata com carinho, com respeito, ela trata com amor. Quando casa, ela quer tratar de qualquer maneira, porque agora já casou e a pessoa já está ligada a ela, achando que a certidão de casamento vai prender o coração do outro. E a pessoa muda. E alguns até chegam a bater boca e dizer assim: não, quando casou comigo já sabia que eu era assim. E eu sou assim, e vou viver assim, e não vou mudar por nada. Esse rei também, aconteceu a mesma coisa com ele, por isso que ele perdeu a vida. A mesma coisa, a pessoa está lá embaixo, no fundo do poço, ela começa a buscar a Deus, Deus prospera, Deus abençoa, a pessoa cresce financeiramente, e o que a pessoa começa a fazer? Ela acha que agora ela cresceu, ela pode fazer tudo que ela quiser. Você pode ver que em todas as esferas, a rebeldia, nós temos que ter muito cuidado com ela, para ela não tirar a nossa vida, e o pior, para ela não separar a gente de Deus, que é o pior. Deus chega a dizer que a rebeldia, ela é pior do que pecado de feitiçaria. Deus considera o rebelde pior do que o feiticeiro. O feiticeiro, ele faz feitiço, idólatra, ele tem lá as adorações aos santos, porque ele não conhece, porque ele não teve ainda o encontro com Deus. Agora, o rebelde, ele sabe que está errado. Aqui, por exemplo, no caso desse rei chamado Uzias, 80 sacerdotes, homens santos de Deus, chegaram para ele e pediu para que ele não fizesse. E nem eles pedindo, ele fez a mesma coisa. E aí, por isso que ele perdeu a sua vida. Às vezes tem pessoas que você fala com elas, entra por um lado do ouvido, sai do outro, e a pessoa não ouve, a pessoa não faz. Não é que Deus não tenha falado. Deus falou, a pessoa que não deu ouvidos. Aí Uzias morreu. Se a situação já não era legal do povo de Deus, com mais a morte do rei, que além de ser o chefe da nação, era também parte da família de Isaías, como é que estava a alma de Isaías, como é que estava o seu coração? Certamente arrasado. Ele estava destruído. Porque às vezes é isso que ocorre conosco. Hoje de manhã, quando eu levantei, eu comecei a me lembrar de algumas coisas, e tem coisas que você começa a perguntar para Deus, e você começa a conversar só entre você e Deus vai te mostrando isso. Nós estamos, no momento atual do nosso país, passando por uma crise, que o pessoal, uns dizem assim, o Brasil está falido, outros dizem assim, não, a crise é política, se não fosse os políticos estarem brigando, a nação, ela tem dinheiro.
Tem dinheiro para a saúde, tem dinheiro para isso. Bom, se tem dinheiro para a saúde, por que não aplico? Se tem dinheiro para aquilo, por que não aplico? Então, em outras palavras, o outro que já entra lá, nós vamos ter que fazer um arroz, nós vamos ter que fazer um acerto, nós vamos ter que fazer aquilo, nós vamos ter que fazer aquilo outro. O certo é que nós estamos sem governo na nossa nação. Nós estamos iguais a Israel naquele tempo. Nós não temos alguém que governe. Nosso governo está morto. Por quê? Porque quando a Bíblia diz que o ímpio, ele domina, ele governa, o povo geme. Como é que está o povo? Gemendo. Você vai nos hospitais, você vai nas escolas sucateadas, você vê as estradas, você vê as ruas, você vê a cidade, você vê tudo, está um caos. Nós estamos sem governo. Mas é no meio desse caos, e no meio, talvez, das perdas que nós tivemos, que nós podemos ver outra coisa, aquilo que a gente não via antes. Porque as perdas é exatamente para mostrar a nós como é que nós estamos. A falta de Deus na nossa vida, ela vai acarretar perdas. Essas perdas podem ser o seu casamento, pode ser as suas finanças, pode ser a sua saúde, pode ser um membro da sua família, como, por exemplo, Marta e Maria, ambas disseram assim: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria? Se Uzias tivesse continuado como ele estava, ele também não teria morrido da maneira que ele morreu e nem tão cedo como ele morreu. Ele tinha uma vida pela frente, mas perdeu ela. Por quê? Porque ele perdeu ao longo da sua vida o contato com Deus. Toda pessoa que ela perdeu o contato com Deus, e toda nação que ela se afasta de Deus, ela se distancia de Deus, é por isso que eu falo com vocês, que Deus não quer religião. Nós temos, por exemplo, há um tempo atrás, vinha-se uma estatística que dizia que 40% dos brasileiros são evangélicos. Ah, irmão, se 40% fosse evangélico, nosso país não estaria assim. São 40% que talvez frequente igreja, mas frequentar igreja é uma coisa, viver o Senhor é outra. Por quê? Por que eu estou te falando isso? Porque em 1992, quando eu estava, incrível, né? Porque foi bem naquele tempo também que houve algumas coisas na nossa nação. Mas em 1992, quando eu cheguei na Igreja da Graça, lá em Minas Gerais, que eu cheguei desempregado, tinha perdido tudo, minha mulher estava doente, minha filha com uma doença incurável, e a gente numa dificuldade terrível, vivendo de favor, passando por cada situação triste, e foi assim que eu vi a Deus. Foi o único meio, mas Deus tentou me chamar, Deus tentou fazer com que eu pudesse vê-lo. Desde os 7, 8 anos de idade, Deus colocou pessoas no meu caminho para me evangelizar e me chamar para a verdade, e eu fiquei protelando, e enquanto eu não perdi tudo, eu não abri meus olhos. Será que você tem que perder mais do que o que você já perdeu para você poder ver a Deus? Se for necessário, eu te digo que você vai perder. Porque a única maneira da gente não perder é a gente tendo encontro com Ele. A partir do momento que você ver Deus, você não será mais a mesma pessoa. Jesus afirmou em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando a pessoa conhece a Deus, as perdas cessam-se na vida dela. Por quê? Porque Jesus não veio trazer perdas, Ele veio trazer ganho. Ele veio trazer abundância para nós, Ele veio trazer suprimento, Ele veio trazer saúde. Às vezes você já perdeu a sua saúde, você não está podendo nem trabalhar por causa de uma doença, uma enfermidade no seu corpo. Às vezes você perdeu o seu emprego, você perdeu o seu comércio, você faliu, acabou, está arrasado.
E o que eu faço, pastor? Vou fazer um empréstimo. Não, você precisa ter um encontro com Deus. Você precisa, como aqui, por exemplo, nesse momento de dificuldade, em que Isaías perdeu, além do rei, seu familiar e um amigo, que era o rei Uzias para ele. O que Isaías faz? Isaías vai ao templo. Mas o dia que ele foi no templo, ele já tinha ido, ele ia, como todo judeu, né, como todo evangélico. O evangélico não vem sempre na igreja? Vem ou não vem? Mas como é que muitos vêm? Eles vêm para cumprir um ritual. Vou lá, vou levar o dízimo, vou levar uma oferta, vou pagar o patrocinador. Né? Eu vou lá, o pastor tem um azeite, o pastor tem uma bênção, o pastor tem uma oração, o pastor tem um culto. Eu vou lá para me assistir. Não, irmão. Você deve sair da sua casa, você deve sair de onde você estiver com um propósito. Qual é o propósito? Eu preciso ter um encontro com Deus. Cada culto que você vier é um momento para você ter um encontro com Deus. Por quê? Porque se você não encontrar a Deus, as perdas continuarão na sua vida. Elas vão continuar. Até que você o encontre. Até que você veja Ele. Quando eu cheguei na igreja, por exemplo, me passaram um livro. E eu li esse livro chamado Você é o Melhor de Deus. E nesse livro, o T.L. Osborne diz o seguinte: se você conhecer Jesus, você nunca mais vai ser o mesmo. E eu te digo que eu lutei, viu? Eu fiz campanha, eu fiz reuniões, eu fiz orações, eu fazia jejum, eu subia monte, que lá em Minas, aqui não tem monte, mas lá em Minas, por exemplo, tem muita montanha. Aí você escolhe uma montanha grande daquela, os crentes vão lá, limpa, coloca banco, outros põe cabana, mora até lá em cima, né? E o pessoal faz essas orações e tal, e a gente tinha um negócio de subir monte, eu faltei virar cabrito de tanto subir monte. Irmão, nada mudava. E eu dizia, eu já não orava mais, não, eu agredia Deus. Ainda bem que Deus não escuta a oração de tolo. Né? Porque se Deus escutasse, eu estava lascado. Porque eu não orava mais, eu só agredia. Eu chegava, não, se fosse assim no tempo da malandragem, qual é a tua, Senhor? O que há? Né? O que o Senhor está fazendo? As minhas orações eram agredir Deus. Cadê o Senhor? Onde é que o Senhor está? Deus está no mesmo lugar de sempre. Eu é que não via. Eu é que não conseguia chegar onde ele estava. Eu é que não conseguia achá-lo. Sabe por quê? Porque eu não procurava por ele. O que eu procurava? Eu procurava a minha cura, eu procurava a cura da minha esposa, eu procurava o emprego, eu procurava um salário para me sustentar. O que eu estava procurando? Eu não estava procurando Deus. O que você anda procurando nas igrejas por aí? Você pode até achar o dinheiro, o emprego, você pode achar até a cura, mas as perdas vão, aí você vai ficar assim, você vai ficar igual um saquetel furado, né? Um saco furado, você põe em cima, muitos chegam para mim e dizem assim, pastor, não é que Deus não tem me abençoado, Deus tem me abençoado, mas pastor, do mesmo jeito que Deus levantou a minha família aqui, salvou a minha família, mas pastor, a gente, agora apareceu a doença com fulano, apareceu isso com a fulano separou da fulana, pastor, aconteceu aquilo, o menino envolveu com as drogas, minha família está toda desunida novamente, eu prosperei, mas apareceu uma doença, eu fiquei curado, mas agora eu perdi o emprego, enfim, a pessoa está sempre tendo perdas, aonde Deus não está, vai existir falência, seja de órgão, seja de sentimento. Eu fico bobo, por exemplo, que tem gente que está dentro da igreja, irmão. Pastores, obreiros, gente que é membro de igreja há anos e anos. E a pessoa está perdendo o casamento. E você pergunta assim, irmão, você não amava? Hoje eu até que eu amei, pastor, agora eu não amo mais não. Mas você estava dentro da casa de Deus e seu amor acabou? Que Deus miserável é esse, irmão? Que ao invés da coisa aumentar, o negócio diminui? Que Deus amaldiçoado desse Deus, que eu estou na casa dele e minha vida está escangalhada.
Que Deus terrível é esse Deus que eu estou servindo a Ele, que eu estou recorrendo a Ele, que ao invés da minha vida levantar, sair do pó, vencer, crescer, né, ter paz, ter alegria, ter ânimo, ter vontade de viver, muitos estão querendo morrer. Que fé é essa? Que crença é essa? Que religião é essa? Porque isso não é a palavra de Deus. Isso não é as Escrituras Sagradas. Isaías percebeu que ele vivia uma vida religiosa. Isaías percebeu que faltava Deus estar no meio deles, porque aquelas perdas que eles estavam tendo e a ruína que estava havendo sobre Israel era a falta da presença de Deus com eles. Era a falta de Deus se fazer presente. É o mesmo que eu quero te dizer. Se o seu casamento, seu relacionamento, sua família, sua vida profissional, sua vida física, suas finanças se está acabando, está faltando Deus aí. Deus não está aí. Deixa de ser religioso, deixa de ser frequentador de templo. Você precisa urgentemente ter um encontro com Deus. O tratamento do doente, quando é muito grave, o médico não pode deixar ele na enfermaria. Ele é levado para a UTI. E tem gente aqui que na vida espiritual já está na UTI. Por quê? Porque se Deus não interferir, o restante que ainda falta vai ser destruído. O restante que ainda tem vai se acabar. Mas não depende, eu quero dizer para você que não depende de Deus, depende de você. Isaías sentiu a necessidade. Gente, não é impossível, Deus não está com a gente. Eu preciso ir lá no templo e eu vou lá no templo para mim poder ter um encontro com Deus. Eu vou lá no templo para mim poder falar com Deus, eu tenho que ver Ele hoje. Hoje eu tenho que ter uma conversa séria com Ele. Isaías foi. E quando ele chegou lá, ele viu. O que ele nunca tinha visto. Como bom judeu que ele era, como um bom cristão que você é, você tem vindo aqui. Mas você tem visto o quê? Você tem visto um pastor falar? Você tem visto um pessoal cantar? Você tem visto a sua vida mudar? Porque aonde Deus não está, filho, a vida não muda. Ele não pode estar no templo. O templo é o lugar onde eu encontro, mas ele tem que ir comigo para casa. Se ele não for comigo para casa, não adianta. Jesus, quando se perdeu de Maria e de José e também dos seus familiares, porque eles foram a Jerusalém na época da Páscoa, que como se fosse agora, por exemplo, a Páscoa judaica começou ontem, então é como se ontem no sábado, Jesus tinha ido em Jerusalém. Aí a festa dura uma semana, no outro sábado ela termina. Aí, depois do pôr do sol, aí ele sai para poder ir embora para Nazaré. E não tinha ônibus, não tinha trem, não tinha avião, eles iam todo mundo a pé, de jegue, camelo, esse negócio assim, montava e ia caminhando. Aí, como a família era grande, e todo o pessoal que ia de Jerusalém, que todos os arredores, todo Israel concentrava-se em Jerusalém na época da Páscoa, então você conhece muitos amigos, familiares e tal. Maria e José acharam assim, Jesus está com a fulana, está com Beltrano, está com Isabel, ele deve estar com Zacarias, deve estar com não sei quem, né? Está com alguém de lá de Nazaré, vamos embora. Só que quando eles chegaram lá, andaram, e quando acamparam, chegou no acampamento, cadê Jesus? Não estava. Maria, junto com José, pegou, voltou para Jerusalém. Quando eles chegaram em Jerusalém, eles foram procurar Jesus aonde? Aonde que eles foram procurar? No templo. E chegou lá, achou ele lá. Ele estava lá. Aonde é que você procura Jesus? No templo. Quando você procurar, para achar. Não é só você procurar por procurar, não. Procurar para achar. É por isso que Isaías foi no templo. E quando ele chegou lá, ele viu. E o que ele viu? Ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então, olha para cá, irmãos. Olha para cá que eu quero te mostrar uma coisa aqui. Deus não é igual a nós. Deus está aqui e nós estamos aqui. Vamos supor aqui, ó. Deus está aqui e nós estamos aqui embaixo, aqui, ó. Mas não era para estar.
Era para a gente estar aqui onde ele está. Ele não deixa a posição dele. Quem é que deixa a posição? Somos nós. Nós é que preferimos ficar lá embaixo. Nós é que preferimos muitas vezes o sofrimento. Muitas vezes o caminho errado. Preferimos muitas vezes o pó do que o trono. A gente tinha que estar igual a ele. Ele está num lugar alto, num lugar sublime. Nós estamos acomodados lá embaixo, lá no fundo do poço. E estamos de lá gritando: meu Deus, me tira daqui. Meu Deus, por que o Senhor me deixou cair nisso? Meu Deus, por que minha vida está dessa maneira? Bom, e o que você tem feito para sair daí? Você tem desejado o lugar que Deus tem preparado para você? Porque você pode ver que o povo de Israel estava morando 430 anos no Egito. Mas qual lugar que Deus tinha preparado para eles há mais de 430 anos atrás? A terra de Canaã. Mas eles estavam conformados lá no Egito. Quando eles quiseram sair do Egito, o que eles começaram a fazer? A clamar, a orar, a buscar a Deus. Deus então desceu do céu, lá no Monte Sinai, onde estava Moisés, e chamou Moisés e disse: eu desci para livrar o meu povo, pois eu tenho visto a sua aflição e tenho ouvido o seu gemido. Quando eles não conseguiam orar, eles gemiam. Você vê que estado que chegou a condição do povo de Israel no Egito. De dor. Precisava doer tanto, precisava chegar àquela consequência para a pessoa levantar, acordar. Quer dizer, precisava chegar aqui, perder o rei, a nação se desgovernar. Precisava isso para a gente poder recorrer a Deus e saber que esse não é o lugar que Deus tem preparado para nós. Esse país que está aí, essa coisa que está aí, não é o que Deus quer para a nossa nação, não, meu irmão. Esse desemprego, essa escassez, essa dificuldade, essa opressão, essa tristeza, essa falta de esperança, não é o que o Senhor Deus tem preparado para nós. Se não é, pastor, por que nós estamos? Aí é que vem a pergunta. O que você tem vindo fazer no tempo? Você tem vindo para buscá-lo? Você tem vindo para encontrar? Você tem procurado por ele ou só você tem procurado pelo que você precisa? Pagar suas contas, ter o seu salário, o seu emprego, você tem. Está adiantando, está resolvendo? Talvez resolva o seu problema. E da nação? E dos outros? Do seu filho, da sua mãe, do seu pai, do seu marido, do seu irmão, seu sobrinho, da sua tia. Como é que está a situação deles? Está terrível. Se eu pudesse, eu faria alguma coisa. E você pode. Isaías podia, e ele foi fazer. O que ele foi fazer? Eu preciso da ajuda de Deus. Só Deus aqui comigo para a gente mudar essa situação. E ele foi justamente. Você, todas as vezes que você vier à casa de Deus, venha para poder ter um encontro com Deus. O versículo 2 diz assim, eu já estou terminando, diga graças a Deus. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Não é extraterrestre não, tá, irmão? É anjo. É uma qualidade de anjo, eles tinham 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, o que eles diziam, os anjos lá, o que eles diziam? Estes anjos, alguns, por exemplo, se referem a eles como uma das qualidades mais elevadas de anjo. Os serafins, eles são fogo puro. A gente tem uma noção, porque em Ezequiel 28 a Bíblia descreve sobre isso, que eles andavam, Lúcifer, antes de se tornar o diabo, andava entre as pedras afogueadas. Pedras às quais o profeta está fazendo menção são os anjos de Deus, que eram fogo. Como se fossem tochas acesas. E estes anjos que eram iluminados, que estavam cheios de fogo, estes anjos, diz a Bíblia, eles tinham 6 asas. Com 2 asas, o que eles faziam diante de Deus?
cobriu o rosto. Se eles sendo iluminados, se eles sendo fogo, brilhando, por que diante de Deus eles cobriu o rosto? Eles não podiam olhar para ele. Preste atenção no que eu estou te falando. Escute o que eu estou te dizendo. Se os anjos santos de Deus não podiam suportar vê-lo, olhar para ele tete a tete, face a face, as duas asas cobriu o rosto deles para eles não verem a face de Deus. Agora, por que Isaías viu? Se os anjos não podiam, por que Isaías viu? Isaías viu o que ele viu exatamente para ele poder compreender o que os anjos compreendem e que nós, seres humanos, não compreendemos. O quê? A santidade de Deus. Se você comete qualquer ato ilícito, se você faz qualquer coisa errada, e você chega diante daquela pessoa com quem você errou com ela, você vai ter dificuldades para olhar no rosto dela. Você vai chegar, você vai abaixar seus olhos. Você não vai ter coragem de encarar ela. Enquanto você não se consertar e pedir perdão, e aquela pessoa lhe perdoar, você não vai conseguir levantar e olhar nos olhos dela. Você não vai ter força. Você não vai ter condição de fazer isso. Por que Deus se revela a nós? Os anjos não têm pecados. E eles têm uma reverência, e eles têm uma consciência da glória de Deus ali presente, que aquilo ali ofusca. A presença de Deus para com eles ofusca a sua própria visão, porque eles não têm pecados, eles não têm erro. Agora, por que Deus quer que eu veja? Por que Deus quer que você veja Ele? Porque quando você ver Deus, você vai se enxergar. Como assim? A intenção de Deus em que eu veja Ele é para que eu me enxergue. Por quê? Porque, veja bem, você conversa com as pessoas e elas te dizem assim: eu sou evangélico, eu sou pastor, eu sou missionário, eu sou obreiro, eu sou convertido, batizado nas águas há 30 anos. Amém. Eu sou uma pessoa boa, sabe, pastor? Eu tenho um bom coração, eu ajudo os pobres, eu ajudo minha mãe, eu ajudo minha igreja, eu evangelizo, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Irmão, e tem outros que são até mais agravantes, né? Graças a Deus, Jesus me libertou. Eu não sou igual a esses pecadores aí, sabe, pastor? Desde que Jesus me libertou, nem televisão mais eu assisto. Desde que eu conheci Jesus, eu não vejo mais nem televisão. Amém. Não vê televisão, mas tem mágoa da sogra. Não vê televisão, mas despreza os outros no coração. Então, o que adianta não ver televisão e ficar com o coração cheio de picuinha com os outros? É a pessoa que não vê Deus, porque a pessoa que ela vê Deus, ela vai se enxergar. E quando você se enxergar, os anjos aqui, eles viam Deus como santo, santo, santo é o Senhor. E Ele é de guerra, Ele é do exército. Se é exército, então tem guerra. Para você ser santo, então tem guerra. E a guerra é contra os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas intenções, que muitas vezes nós não estamos de propósito em mudar. Sou assim, já vivo assim e sou dessa maneira.
Não, o Isaías está vendo tudo isso aqui, está vendo o comportamento dos anjos, né, tampando o rosto diante de Deus, com duas asas, eles tampavam os pés. Né? Para quê? Para que tampar os pés? Para demonstrar humildade. Você não precisa estar dizendo o que você está fazendo. E com duas asas, a Bíblia diz que eles voavam. Então, a primeira coisa, Deus nos dá santidade, Ele nos santifica. Segunda coisa, Ele nos prepara para fazer a sua obra. E terceira coisa, Ele nos dá a condição da gente realizar ela, porque os anjos com duas asas, eles voavam, eles estavam à disposição do serviço de Deus, da obra de Deus. Nós precisamos da santidade, da humildade, que é a dependência de Deus, e nós precisamos fazer a sua obra, que é voar, que é exercer aquele chamado que Ele nos deu. Aí diz o versículo 5, que eu quero parar aqui, ó, ele diz assim, então disse eu. Quando ele viu tudo isso aí, Isaías viu tudo isso aí, o que ele falou? Quando ele viu Deus, o que ele falou? Ai de mim, que vou o quê? Perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de puros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Olha para cá. Quando você vê Deus, você vai se enxergar. Tem crente que ele não vê Deus. Sabe quem é que ele enxerga? A vida do irmão. É, porque a irmã fulana, tem nada de crente nela, viu, pastor? Se eu fosse outro, não confia não, hein? Conhece isso aí, pastor, o Espírito Santo me revelou. Que Espírito Santo? Isso é espírito de porco que está em você. Espírito Santo, a primeira coisa que ele vai mostrar é você, não é os outros, não. É engraçado que as pessoas vê pecado nos outros, vê erro nos outros, vê falha nos outros. Não, eu tenho um recado de Deus, eu tenho não sei o que de Deus, Deus me deu não sei o que e tal, não sei o que, Deus falou comigo. Falou. E para você? Não, eu estou perfeito diante de Deus, eu estou em santidade. Estou andando com Jesus. É mesmo? Ah, tá. Porque quando Deus me mostra as coisas, irmão, Ele mostra primeiro para mim, porque se eu não conserto, como é que eu vou consertar a minha casa e como é que eu vou consertar você? Se eu estou todo torto. Ah, pastor, Deus me mostrou que tem pecado aqui na igreja. Tem mesmo, talvez o pecado esteja em você. O problema é que você não vê. Não vê por quê? Porque você não está tendo um encontro com Deus. Porque na hora que você encontra Deus, você vai ter a consciência dos seus erros, das suas falhas, das suas impurezas. Você vai ver a condição na qual você está. Por exemplo, Pedro tinha acabado de sair de uma pescaria mal sucedida. E ele, ao sair daquela pescaria, lavando as suas redes, chega um galileu, né, e pede a ele o barco emprestado. Ele cedeu. Olha que Pedro não sabia nem quem era aquele camarada que estava ali pedindo a ele para o barco emprestado para falar com aquele povo que estava ali. E aí ele cedeu. Esse galileu era Jesus. Jesus foi lá, pregou para o pessoal e depois virou para Pedro e disse assim, vá até o mar alto e lança a sua rede para pescar. Pedro disse assim, olha, eu trabalhei a noite toda, não peguei nada, mas o senhor está pedindo, então eu vou lançar as redes. E foi lá e lançou as redes. E quando ele lançou as redes encheram tanto de peixe que encheu 2 barcos, e esses barcos vieram quase afundando de tanto peixe que eles pegaram. E quando eles pegaram tanto peixe, o que Pedro falou para Jesus? Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Ei, quando Deus te dá uma benção, não é porque você é melhor do que os outros, não. Ele está se mostrando a você, ele está dizendo, olha, isso aqui é a ponta do iceberg, isso aqui é a migalha que eu tenho para você. Você já pensou
você não está bem, mas Deus está te dando uma graça, uma bênção tremenda. Você já pensou, se você estiver bem, o que Deus vai fazer? Se Pedro, quando ele olha, ele diz: Senhor, eu não posso ficar perto de ti. Por quê? Porque eu sou pecador. Eu sou uma pessoa impura. Eu sou uma pessoa que eu erro pra caramba. Eu não posso ficar perto do Senhor desta maneira. É a mesma coisa, irmão. Erro e Deus não se combina. Se você quiser Deus, você tem que estar disposto a deixar os erros. Você tem que estar disposto a deixar as impurezas, seja dos seus pensamentos, sentimentos, seja do seu coração, seja do casamento, seja de qualquer situação, você tem que estar disposto a deixar isso. Isaías diz: eu vou perecer, eu vou ser destruído, eu estou acabado. Os meus olhos viram Deus. Eu não posso, porque eu sou um pecador. E além de ser um pecador, além de estar tudo errado, eu estou vivendo também num povo que está tudo errado. Nós estamos perdidos, nós estamos lascados. Deus vai acabar com a gente. Só que Deus não vem para acabar com a gente. Deus vem para mostrar a gente, para nos conscientizar, porque acabado nós estaremos se a gente partir dessa vida dessa maneira. Nós vamos perecer no inferno para todo sempre. Deus sabia que Isaías era pecador? Sabia. Ele sabia que Isaías estava no meio de um povo todo errado? Sabia. Deus sabe que eu e você somos falhos? Sabe. Ele sabe que nós vivemos no meio de um povo idólatra, no meio de um povo também impuro? Sabe. Mas por que Ele quer se revelar a nós? Para nos tirar daí. Para a gente não ser iguais aos outros. Para nós fazermos a diferença, para nós nos tornarmos de Deus. Quando Isaías admitiu que ele precisava ser um homem de Deus, que ele precisava fazer alguma coisa pelo seu povo, porque o pior, por exemplo, dos crentes, é achar que não precisa mudar e achar que não precisa ajudar os outros a serem mudados. Meu irmão, Jesus não salva a gente para a gente ficar na igreja cantando: caminhando eu vou para Canaã. Não, Ele salva a gente para a gente poder levar outros também conosco. Ele limpa a gente, Ele perdoa a gente para a gente levar o perdão para o pecador que está perdido. Ele santifica a gente para a gente levar a santidade para o impuro. Ele nos abençoa para nós levarmos a bênção dele ao outro que está debaixo de maldição. Se não há no seu coração o desejo de estender o que Deus tem dado ou o que Deus der a você para outras pessoas, eu quero te avisar de antemão: de Deus você não vai receber nada. Por quê? Porque você é egoísta, você só pensa em você. Você não pensa nos outros. Isaías está aqui dizendo: Senhor, eu sou impuro, eu sou pecador, e o meu povo, eu estou no meio de um povo também que está tudo errado. E quando ele faz esta oração, quando a gente tem essa conscientização, a primeira coisa, se você ver Deus na sua vida, se você um dia tiver uma visão de Deus, a primeira coisa que essa visão vai mudar é você. Você vai se enxergar, você vai ver de fato quem você é. Isaías conheceu o verdadeiro Isaías que ele era, porque antigamente eu duvido se alguém chegasse para Isaías: você é um pecador, você está no meio de um povo amaldiçoado. Nós somos a herança de Abraão, nós somos o povo eleito de Deus na terra. Duvido que ele aceitasse isso. É igual você chegar e falar para uma pessoa: olha, você está na mão do demônio, você vai para o inferno. Me respeite, sou batizado no Espírito Santo, sou crente, sou da Igreja da Graça faz 20 anos. Missionário Soares me batizou nas águas. Missionário Soares, eu assisto ele na televisão todos os dias. Pois é. Mas está no pecado, está impuro, está perdendo, as perdas estão aí. A destruição está aí dentro da nossa vida e nós estamos vivendo uma vida religiosa, uma vida de apenas movimento e mais nada. Estamos perdidos, estamos perecendo, está tudo sendo destruído e a gente: não, mas eu sou crente, sabe? Eu acredito em Deus. Amém, a gente tem que ser crente, mas existe uma diferença entre quem serve e quem não serve a Deus. O povo aqui era crente, só não servia a Deus. E para servir a Deus, a gente tem que servir
em santidade. E para a gente saber se a gente é santo ou não, a gente tem que saber, a gente tem que conhecer a nós mesmos, porque muitas vezes nós vemos os outros, mas não conseguimos enxergar a gente. Alô? Diz assim, versículo 6. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Eu quero te dizer a mesma coisa que disse o serafim para Isaías. O Senhor Jesus morreu e não tirou nossa iniquidade com fogo, não. Tirou a nossa iniquidade com o sangue dele que foi derramado na cruz do Calvário. Os seus pecados foram purificados através do sangue de Jesus. A sua iniquidade foi tirada pelo sacrifício que Jesus fez lá na cruz. Deus está perdoando você. Deus está tirando todos os erros, falhas, todas as coisas erradas que você fez. Faça como aquela mulher que o Senhor Jesus disse para ela: vá e não peques mais. Hoje Deus vai tirar de dentro da sua alma, de dentro do seu coração, todo erro e todo pecado que você praticou até aqui. Quando você comer este pão e você beber deste cálice, que hoje você vai beber, você vai ficar purificado de todo o pecado que você cometeu, consciente ou inconscientemente. Você vai ficar lavado de todas as iniquidades que você cometeu, seja na carne, seja no espírito, seja no corpo. Deus vai tirar isso de você hoje. O sangue de Jesus vai afastar isso dos seus lábios, os pecados da boca, os pecados dos olhos, o pecado que você tenha cometido com qualquer parte do teu corpo. Deus vai perdoar e deixar você aqui hoje limpinho, limpinho, limpinho. E o que é que vai acontecer comigo, pastor? Escute, porque quando Deus tira o pecado, você vai passar a ter uma outra coisa. O versículo 8 diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor. Olha para cá. Fala para o teu vizinho assim, olha. Depois dessa purificação, Deus vai falar com você. Não vai ser o pastor que vai falar, não. Deus vai falar com você. Você está preparado para ouvir? Deus falará contigo. Irmão, esse é o maior privilégio que o ser humano pode ter. Às vezes eu vejo o pessoal correr atrás de um artista, de uma pessoa famosa, para falar com ele, para tirar uma foto do lado dele, né? Outro dia atrás, por exemplo, estava vendo um camarada que ele tirou uma foto, postou no Facebook, tirei uma foto do lado dessa figura, que era meu sonho, estar com ele, não sei o quê, conhecer ele, não sei o quê, falar com ele. Amém. Quer dizer para você que hoje você pode pousar lado a lado com o Senhor e o Senhor vai falar contigo como amigo fala com outro amigo. Só não tira a foto porque não vai aparecer ele. Só vai aparecer você, mas ele está aí contigo, do teu lado. Que hoje ele sai daqui grudado e abraçado e agarrado para não te soltar mais. Ele quer falar conosco. E para falar conosco, basta a gente se conscientizar. Vamos analisar assim. Se Deus estivesse falando contigo, você estaria vivendo essa vida que você está vivendo aí? Isso é a vida que Deus tem. Então Isaías diz, depois disso, depois que foi tirada a iniquidade, foi purificado o pecado, ouvi a voz do Senhor. Pega para mim os cálices, por favor. E o pão. Em nome de Jesus. Vamos fazer isso agora.
Talvez você esteja destruído, arrasado. É tempo. Está na hora do Brasil começar a conhecer a Deus e ouvir a voz de Deus. Deus quer tratar tete a tete com cada um de nós. E Ele vai nos tirar desse pecado e tirar dessas iniquidades que estamos presos a elas. Pode servir, filha, por favor. Isso. Segura na sua mão, em nome do Senhor Jesus. Não coma, não beba, espera. Vamos servir todo mundo junto. Nós vamos participar aqui agora, em nome de Jesus. Como é que eu sei que Deus vai tirar, pastor? Além dele falar contigo, você vai ver aí depois no seu corpo, sarado. Essa doença que você está com ela aí. Tem alguém doente aqui? Levante a mão. Amém. Seu remédio está aí, ó. Eis aí a sua cura. Ouço a voz, doce voz que me chama. Ouço a voz, doce voz que me chama. Me levanto, me desperto, eu vou. Me levanto, me desperto, eu vou. Eis-me aqui, fala que teu servo ouve. Eis-me aqui, fala que teu servo ouve. Eu ouço e entendo o chamado de Deus para mim. Minha hora tem chegado. Sua voz agora reconheci. Ouço a voz, doce voz que me chama. Eu ouço a voz, ouço a voz, doce voz que me chama. Me levanto, me desperto, eu vou. Me levanto, me desperto. Diga pra Deus. Me levanto, me desperto, eu vou. Eis-me aqui, fala que teu servo ouve. Eis-me aqui, fala que teu servo ouve. Eu ouço e entendo o chamado de Deus para mim. Minha hora tem chegado. Sua voz agora reconheci. Eis-me aqui, fala que teu servo ouve.
Eis-me aqui. Fala que teu Fala servo que teu ouve. servo ouve. Diga pra ele, Eu ouço. Entendo E o chamado de Deus entendo para mim. o chamado de Deus para mim. Minha hora Minha hora tem chegado. tua voz agora reconhecida. Tua voz agora reconheci. Eis-me aqui, fala que teu servo ouve. 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 Eu ouço e entendo o chamado de Deus para mim. Minha hora tem chegado, sua voz agora reconheci. Deus vai falar contigo hoje, como Ele falou com Tiago, com Pedro e com João, lá no alto do monte da transfiguração. Eles ouviram a voz de Deus. Nesta manhã, depois que você comer deste pão e beber deste cálice, você também ouvirá a voz daquele que sempre quis conversar contigo, não por meu intermédio, não por intermédio de nenhuma outra pessoa, mas deseja falar contigo pessoalmente. Esse é o nosso Deus. Ele é vivo, Ele é verdadeiro, Ele é real. Por isso, em nome de Jesus, prepara teu coração, porque a única coisa que te impedia de ouvir a voz de Deus eram as iniquidades e o teu pecado, mas ambos serão removidos nesta manhã, para que você possa ouvir a voz do Senhor. Ai, muita coisa vai mudar na tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Ficou faltando o pão ou o cálice para alguém? Feche os olhos, por favor. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Levante esse pão para o céu. Senhor Deus, nós graças te damos. Tua palavra diz que o Senhor levou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, as nossas iniquidades e as nossas transgressões. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Obrigado, Senhor Jesus, por ter morrido em nosso lugar. Nós queremos comer não apenas um elemento feito, meu Pai, pelas mãos de homens, mas nós queremos do pão da vida. Estamos aqui fazendo menção do que tu fizestes por toda a humanidade na cruz do Calvário, porque acreditamos, Senhor, que o teu sacrifício foi aceito, que o Senhor recebeu o sacrifício oferecido em nosso favor. E quando comermos deste pão, Senhor, apaga todas as nossas iniquidades, físicas, espirituais. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, perdoa. E assim como o anjo tirou do seu altar uma brasa, que este pão tenha esta unção, Senhor. E quando for colocado na boca desta mulher, na boca deste homem, Senhor, o Senhor tire toda a iniquidade. Que tem essa mesma essência, Tu és o mesmo.
Tu não mudastes. Por isso eu te peço, Senhor, porque nós, como Isaías, também somos pecadores. Nós também habitamos no meio de um povo de lábios impuros, porque querendo ou não, ouvimos, meu Deus, palavras, lamentos, ouvimos, Senhor, blasfêmia, escutamos, meu Deus, a todo momento, até palavras indecentes, imorais, mesmo sem querer. Isso, Senhor, muitas vezes está no convívio até do lar, Jesus, até do casamento. Aqui tem mulher, Senhor, que o marido humilha, mas isso nunca mais vai se repetir. Ah, Senhor, tem pessoas aqui que até palavrões elas têm falado, mas hoje o Senhor vai tirar isso desses lábios, meu Deus, e esses lábios nunca mais falarão coisas indecentes, imorais, porque o teu povo é santo. Santifica o teu povo, Senhor, em o nome de Jesus. Nesta manhã eu te peço que a tua bênção esteja, para que estes lábios sejam santificados e purificados no nome de Jesus. Come agora do pão do reino de Deus. Diz o profeta Isaías: Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Todos os seus erros, meu irmão, minha irmã, todos os seus erros estão perdoados. Sua iniquidade está sendo tirada. Aleluia. Aleluia. Recebe o perdão dos teus pecados. Em nome do Senhor Jesus. Não se sinta, seja perdoado. Aleluia, Senhor. Você está perdoado. As vossas iniquidades e as vossas transgressões fazem separação entre vós e o vosso Deus, e impede que Ele vos ouça. Mas Ele tirou essa barreira, Ele tirou essa dificuldade que você tinha, para que Ele te ouvisse. Ela é retirada da tua vida. O caminho está aberto. Você pode chegar na presença do Pai. Aleluia. Senhor, abençoe este cálice que recebemos de Ti como bênção, Pai. Que recebemos do Senhor, meu Deus, como a nossa purificação. Porque a Sua palavra diz: se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. E o sangue de Jesus Cristo, Seu Filho, nos purifica de toda a injustiça. Que esse seja o sangue da purificação, meu Deus, de todos os pecados, até os ocultos, aqueles que esta pessoa tenha cometido e não se lembra mais. Que o Senhor perdoe, Pai. Que o Senhor perdoe em nome de Jesus, meu Deus, os pecados deste homem, os pecados dessa mulher, que muitas vezes diz: será que há jeito para mim? Não havia, não. Diz o apóstolo Paulo: miserável é o homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas ele diz: eu dou graças a Deus por Jesus Cristo, porque por meio dele nós temos a vitória. Pode agradecer a Deus pelo que Cristo fez por você no Calvário. Pode agradecer pelo perdão dos teus pecados antes de você beber. Antes de você beber deste cálice que vai purificar, que vai completar a sua vida hoje, e que vai fazer Deus falar contigo, que vai trazer a voz de Deus no seu coração. Ó Senhor, abençoe em nome de Jesus
E que assim como o teu querubim que tirou aquela brasa do altar e passou nos lábios do profeta e o purificou, que assim o sangue de Jesus purifique, meu Pai, os lábios desta mulher, os lábios deste homem, o coração, os pensamentos. Purifique a carne. Oh, aleluia, aleluia. Ah, meu Deus, hoje coisas maravilhosas vão começar a ocorrer. Glórias e glórias e glórias. Oh, aleluia. Você pode exaltar a Deus. Pode falar com alegria, meu irmão. Pode falar com alegria, minha irmã. O Senhor está te purificando hoje. Aleluia. Glórias e glórias e glórias. Seja exaltado, seja glorificado. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Bebe agora do cálice do Senhor. Seja purificado de todos os seus pecados. Aleluia. Aleluia. Glórias e glórias e glórias. Pode adorar. Pode falar com ele. Depois vai ser a vez dele falar contigo. Fale o que está no teu coração. Fale o que está na tua alma. Agradece a ele. Agradece a ele de todo o teu coração. Santo, 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 santo. Não há mais nada que te impeça de chegar a ele. Não há mais barreiras, não há mais impedimento. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Ó, meu Pai, coloca a tua mão na altura do teu coração, fecha os teus olhos. Deixa eu fazer uma oração por você. Hoje Deus vai fazer algo contigo que Ele sempre quis fazer. Eu quero te dizer que de hoje em diante você não será mais a mesma pessoa. Eis que eu faço nova todas as coisas. E eu quero te dizer mais, que até das coisas que você não conseguia esquecer, o Senhor está apagando da tua memória sua dor, seu sofrimento, suas tristezas, suas frustrações, suas angústias. Esse é o Deus que você tem vindo buscar neste lugar. Oh, em nome de Jesus, Pai. Fala com teus servos agora, eles estão contigo. O Senhor pode falar com cada um deles, Pai. São tuas ovelhas. O Senhor diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Faz elas escutarem a tua voz. Faz elas te ouvirem, Senhor, porque é o teu rebanho. São as tuas ovelhas que o Senhor tirou, meu Pai, do mundo, que o Senhor tirou do pecado, que o Senhor purificou, que o Senhor lavou, que o Senhor redimiu. Eis que estão aí diante de ti. Em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, trata com cada uma delas. Trata, meu Pai, em nome de Jesus, com cada uma. Ó, você pode ouvir a voz de Deus nesse momento. Deixa Deus falar contigo. Ele está conversando com você nesta hora. Em nome do Senhor Jesus. Ele está falando ao teu coração, falando à tua alma. Fecha os teus olhos. Faça como os querubins que abaixavam as suas asas sobre o seu rosto. Abaixe a sua cabeça em reverência ao Senhor que te trata, a quem você venera. Aleluia. Eis-me aqui, fala aí, teu servo ouve. Eis-me aqui, fala aí, teu servo ouve. Senhor,
Eis-me aqui. O Senhor disse que não nos deixaria órfãos, mas o Senhor enviaria o Espírito Santo para que estivesse conosco. Aleluia. E Ele nos ensinaria todas as coisas. Amém, Senhor. Senhor Jesus, está nas tuas mãos o teu povo. O Espírito me ensina. Concede a cada uma delas, meu Deus, o teu Espírito Santo nesta manhã. Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo guie o teu rebanho, o qual o Senhor comprou com seu sangue para o Pai. Ó Espírito Santo, são teus agora. Estão aí, lavados, limpos, purificados para serem santificados. Santifica-os. Glorifica a tua igreja como o Senhor glorificou a Jesus. Glorifica a tua igreja. Glorifica a tua igreja. Vem, vem Espírito Santo e entra. 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 Para falar com teu povo, para lhes trazer palavras de amor. Espírito Santo, Espírito Santo, chamamos por ti. Vem Espírito Santo, como o Senhor falou em Antioquia, dizendo: separa para mim a Paulo e a Barnabé para uma obra que eu tenho. Fale, Espírito Santo, a obra que tu tens a fazer com teu povo neste lugar. Fala, Espírito. Nós antes éramos levados a ídolos mudos, que tinham boca, mas não falavam, tinham ouvidos, mas não ouviam, tinham mão, mas não agiam. Mas hoje você está diante do Deus vivo. Hoje você está diante do Deus que fala, do Deus que age, do Deus que te toca. Seja sarado, seja curado das suas enfermidades, seja livre das suas doenças, das suas dores. Recebe a bênção do Deus Todo-Poderoso. Recebe a bênção do Senhor dos Exércitos, que luta em teu favor, que está te abrindo as portas para você crescer, para você prosperar. Ah, recebe, meu irmão, em nome do Senhor Jesus, a sua restituição. Recebe a bênção de Deus para a tua casa. Recebe o teu marido de volta, esposa. Recebe o teu filho, mãe, porque o teu filho vai te procurar e o teu filho vai abrir o coração, porque todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. Venha, derrama a sua unção. Trata, Senhor, com teu povo e abençoe a tua igreja. Levanta-te, resplandece, porque a glória do Senhor já vem nascendo sobre ti. Levanta, meu irmão, levanta, minha irmã. Levanta, abra teu coração, abra teus lábios. Você é de Deus, você está lavado, você está limpo. Você foi trazido a esse mundo para ser bênção. Você foi trazido a esse mundo, não foi para perecer, foi para ser santificado pelo Deus Altíssimo. E Ele te santifica e as nações te entrega como homem santo, como uma mulher santa de Deus. Oh jovem, você sabe que Deus tem te chamado. Você sabe que Deus te santificou hoje. Você sabe que Deus purificou hoje o teu pecado. Oh, em nome de Jesus, levanta-te. Levanta, as nações estão chamando. As nações estão pedindo socorro aos céus. E Deus está falando contigo hoje. Ore malamashe kandama shima sama yele mayas. Shele manele maye masome nele minisolo mayala manayas.
Batiza no Espírito Santo, Senhor Jesus. Batiza no Espírito Santo. Eu quero ver aqui um povo de batalha, um povo que guerreia as guerras santas do Senhor, um povo que luta para ser implantado o teu reino nesta terra. Oh, um povo que vai te glorificar, um povo que vai honrar o teu nome, um povo que vai fazer a tua palavra se espalhar nos quatro cantos desta terra. Oh, Espírito, Espírito Santo, seja a ajuda do teu povo, seja a força de teus ungidos. Abençoa, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos e te pedimos, ó Deus, nesta manhã de hoje, e te damos graças no nome do Senhor Jesus. Desocupe as suas mãos e pode aplaudir Jesus bem forte. Pode glorificar a Deus com as suas palmas. Você está perdoado, purificado dos seus pecados. Você está santificado em Cristo. Diga glória a Deus, diga bendito seja Deus. A Deus seja toda honra, todo louvor e toda glória. Seja exaltado, Senhor. Nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Digam graças a Deus.